Olá, quarto ano, boa tarde. Que Deus possa habitar em vocês, certo? Que vocês sejam abençoados cada dia mais. Saibam que vocês estão sempre nas minhas orações, tá certo? Então, sabemos que temos a certeza de que um dia tudo isso vai passar. Não é isso? Amém? Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar geografia. Qual é o conteúdo da nossa geografia? A população no Brasil de hoje. Então eu quero que vocês abram o livro na página 23 e acompanhem comigo a explicação que eu vou passar para vocês. Então a população no Brasil de hoje. Então nós sabemos que ao longo da história a população mundial ela tem ocupado diversos espaços do planeta. Além dessa ampla distribuição, há um intenso crescimento do número de habitantes. Hoje somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas, certo? Então o Brasil ele se encontra entre os 5 países mais populosos do mundo, com mais de 208 milhões de habitantes. Então qual é a diferença de populoso e povoado? Nós sabemos que populoso ele indica o número de habitantes absoluto, certo? De habitantes se é elevado. Já povoado diz respeito à densidade demográfica, isto é, a concentração da população em determinada área. Então, embora o Brasil esteja em um dos países mais populosos do mundo, não é um país muito povoado. Isso acontece porque o território do país é enorme, certo? De modo que há muitos espaços vazios, além da quantidade média de pessoas. Então, por quilômetro quadrado, é baixa, pouco mais de 20, certo? Em muitos países, essa média fica acima de 100. Então, se a densidade demográfica ela for menor do que 20, então ele não é um país povoado. Tem outros países aí que se encontra 100 pessoas por quilômetro quadrado. Então, virem aí a página. Vocês vão encontrar aí os países mais populosos. Então, nós temos quais aí? A China, a Índia. A China está em primeiro lugar. A Índia está em segundo. Os Estados Unidos em terceiro. A Indonésia em quarto. E o Brasil, nosso, está em quinto, certo? Então, nós vamos ver agora a população de um território ou país pode apresentar dois fatores de crescimento. Um deles é o crescimento vegetativo ou natural, que corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, as pessoas nascidas, e a taxa de mortalidade, as pessoas mortas, certo? Dos habitantes. Vamos ver também o crescimento demográfico ou populacional. Está relacionado ao quê? Ao crescimento vegetativo, mais a taxa de migração. Então, migração são as populações que chegam e saem do território. Então, nós vamos observar o quê? Aí temos um mapa, ok? E nós temos observando o quê? A distribuição espacial da população. No território brasileiro, ela é desigual. Isso significa que há áreas onde existe muita concentração de habitantes e há áreas com menos concentração. Podemos dizer que a população relativa da densidade demográfica é maior. Então, preste atenção. Como é que eu calculo a minha densidade demográfica? Eu pego a minha população absoluta, certo? Total, e divido pela área. Então, eu vou ter aí o cálculo de quê? De habitantes por quilômetro quadrado. Então, virou aí a página. Na página 26, nós vamos observar o quê? Os dados demográficos são organizados no Brasil pelo IBGE. Significa o quê? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cada 10 anos, o IBGE ele realiza o censo demográfico, com o intuito de conhecer as principais características da população, tais como onde mora, área rural, área urbana, o tipo de moradia, a idade, o gênero, a etnia, a religião, o grau de escolaridade, a saúde. Esses dados eles são coletados por recenseadores, funcionários do governo, que realizam entrevista com a população por meio de um questionário eletrônico. Esses dados são organizados e os resultados são divulgados para a gestão pública e toda a sociedade. Então, prestem atenção. Nós iremos parar aqui na página 26, só que eu irei colocar algumas perguntas referentes a esse conteúdo.
tá certo? Vou colocar no privado, vocês no caderno de geografia, vocês vão copiar e responder, assim como eu faço com história, com matemática, com português, tá certo? Vocês vão responder. Então, uma das perguntas é: o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Explique essa afirmação. Eu acabei de explicar no início do vídeo, tá certo? Volta que você vai ter a resposta dessa questão. Quais os principais grupos étnicos formadores da população brasileira? A gente trabalhou isso também na aula passada. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Essa relação da população vezes área, damos o nome de quê? Acabei de explicar aqui. Quando eu pego o número total de habitantes dividido por área, eu vou ter o quê? A minha densidade demográfica, tá certo? Então, a população brasileira está distribuída de maneira irregular no território. A região do Brasil que apresenta maior número de habitantes, que região é essa? A região norte, a nordeste, a sudeste, a sul ou a centro-oeste. Aí você vai marcar, tá certo, pessoal? Então, nossa aula ficará hoje por aqui e até amanhã com nossa aula de ciências. Fiquem com Deus, estou morrendo de saudade. Amo todos vocês. Beijos.